Sempre vejo nos grupos de discussão muita gente com dificuldades em compreender a lógica que envolve o recurso Flex nas CSS. Te garanto que é fácil e neste vídeo eu vou te provar isso. Então fica até o final que a partir deste vídeo você não terá mais dúvidas sobre este assunto. Então bora pro vídeo. Fala galera, neste vídeo vamos desmistificar o recurso Flex, que sempre causa bastante dúvidas, principalmente em desenvolvedores iniciantes. Antes de prosseguir, aproveite para deixar seu like nesse vídeo, verificar sua inscrição no canal e ativar as notificações. Isto é importante para impulsionar o conteúdo e você sempre fica sabendo dos próximos assuntos tratados aqui, beleza? Então, vamos em frente. Na descrição do vídeo tem um link para você efetuar o download dos arquivos de apoio em uma pasta do seu computador. Descompacte o arquivo e entre na pasta Flex Fácil que foi criada. Nela existe um arquivo PDF com os códigos utilizados e uma pasta chamada Exercício. Abra a pasta Exercício em seu editor de códigos e vamos trabalhar. No arquivo flex.html, vamos conectar o mesmo ao arquivo flex.css, que está na pasta CSS. Dentro do main, vamos criar um section com a classe flex. E dentro do section, criamos 4 divs, contendo os textos div1 até div4. O resultado é o que você está visualizando na tela. Agora, vamos para o arquivo flex.css para iniciar as configurações. Importamos o arquivo style.css que contém as configurações iniciais da página. No elemento main, definimos uma margem de 1 rm, um espaçamento padding de 1 rm e uma borda de 1 pixel de espessura sólida e da cor preta. Estas bordas são apenas para ajudar na visualização do exercício. No elemento section que está dentro do main, definimos um espaçamento de 1 rm e uma borda de 1 pixel sólida e de cor vermelha. Os divs deixamos com espaçamento de 1 rm e a borda de 1 pixel sólida e de cor verde. O resultado é o que você vê. Agora vamos para o Flex. Quando utilizamos o recurso Flex nas CSS para definir um layout, nós temos 2 elementos básicos, o Flex Container e o Flex Items. Teoricamente, qualquer tag de conteúdo do HTML que recebe o atributo display com valor flex automaticamente se torna um Flex Container. Da mesma forma, os elementos dentro desse container passam a ser os Flex Items. No nosso exemplo, o Flex Container será o section com a classe Flex e os Flex Itens serão os divs que se encontram dentro dele. Vamos iniciar transformando o nosso section em um Flex Container aplicando o display Flex na classe Flex em nosso arquivo CSS. Note que, por padrão, o display Flex coloca os elementos dispostos em linha e posicionados à esquerda do container. Os divs também estão colados uns nos outros. Vamos criar uma classe chamada Flex Itens, aplicar nos divs e aplicar uma margem de 0.5 rm para separar os itens. Assim, fica tudo mais bem distribuído. Podemos alterar a distribuição dos conteúdos dentro do container através do parâmetro JustifyContent. O JustifyContent pode ser Flex Start, que é o padrão,
Também pode ser flex end, que alinha à direita do container. Center, que evidentemente centraliza os itens em relação ao container. Temos o space between, que distribui ao longo da largura do container. Space around, que distribui ao longo, mas criando uma margem em volta dos itens. O space evenly, que deixa os espaços todos do mesmo tamanho. Existem outros valores possíveis, mas estes são os mais comuns. Agora, vamos fazer pequenas alterações nos conteúdos. Um item importante: quando os itens ocupam toda a largura do container, o Justify Content não tem efeito. Vamos prosseguir com as configurações. Note que todos os itens ficam com a altura do item mais alto, mas temos como alterar isto. Para trabalhar na altura dos itens, usamos o parâmetro Align Items. O valor padrão é Stretch, que não altera nada. Pode ser Flex Start, que alinha os itens pelo topo, ou então Flex End, que alinha pela base. Também pode ser Baseline, que efetua o alinhamento pela base da primeira linha de texto de cada item. Também podemos fazer o alinhamento pelo centro vertical de cada item. Outra maneira de distribuir o conteúdo é utilizando o parâmetro Wrap, que cria quebra de linhas para acomodar o conteúdo. E à medida que inserimos mais conteúdos, ele vai se adaptando de acordo com o espaço disponível. Também é possível inverter a ordem dos itens dentro do container e ainda combinar os elementos conseguindo outros posicionamentos. Usando a propriedade Flex Grow nos itens, que neste caso são os divs, eles tentam ocupar todo o espaço. Também podemos utilizar esta característica em um único item, alterando um elemento específico de forma isolada. Outra possibilidade é deixar todos com a mesma altura em cada linha. Então, viu como é fácil trabalhar com Flexbox? O mais importante é compreender a lógica e fazer testes com os atributos e valores para observar quais darão os melhores resultados. Com o tempo, você vai se acostumando com a tecnologia e tudo começa a fluir mais naturalmente. Esta aula foi útil? Então considere pagar um cafezinho como agradecimento através do botão Valeu abaixo do vídeo. Isto ajuda bastante o canal e nos anima a continuar produzindo mais vídeos maneiros. Quer aprender mais sobre CSS? Então vou te dar uma dica de livro. Você conhece o Maurício Sami Silva? O Maujor, como também é conhecido, é a maior autoridade em CSS no Brasil. Se você quer saber mais sobre CSS, eu te recomendo o livro CSS3 de autoria do Maurício e lançado pela Nova Tech Editora. Comprando seu exemplar pelo nosso link da Amazon, além de adquirir uma excelente obra técnica, você ajuda o canal a crescer. Então, adquira já o seu. O link está na descrição do vídeo. Esta recomendação eu garanto, você não vai se arrepender. Obrigado pela sua audiência neste episódio. Aproveite para assistir outros conteúdos do canal. Temos uma playlist de CSS com bastante coisa bacana para você. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!